10, 20, 30 mil numa festa para o filho, né? E a gente não vota a favor dele, né? Entrega um valor na casa do Senhor como sacrifício agradável para que Deus possa lhe conceder. E isso tem sido bênção nas nossas casas e é por isso que nós fazemos. O louvor foi tremendo, eu quero que você leia, abra aí Mateus 16, quero ser cirúrgico nesta noite, não tenho muito tempo, amém. Vamos ler capítulo 16, somente 16, amém? A revelação de Cristo. Verso 15, um a menos, vamos lá. Mas vós, continuou ele, que dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, igreja? Agora, por favor, para a gente, Apocalipse 1:18, último livro da Bíblia, capítulo 1, verso 18, está escrito, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Amém, queridos? Pode fechar a tua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez neste culto, Pai, e te louvar, porque eu sei que o Senhor vai continuar fazendo nesta noite. E nós estamos aqui, Senhor, nos apresentando diante do Senhor, como pobres pecadores necessitados do teu perdão. Te louvamos, ó Pai, porque 1 João 1,19 diz que todo aquele que confessa os seus erros, reconhece as suas falhas, o sangue de Jesus nos purifica de todo erro e de toda injustiça. Obrigado por tão grande salvação. Perdão, Pai, porque reconhecemos que precisamos de Ti, Pai, perdoa-nos. E nesta noite revela-nos, Senhor, a Tua palavra, revela-nos, Senhor, o Teu Filho. Fala com a Tua igreja hoje, porque estamos sedentos, Senhor, como terra seca pela Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, queridos? Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é um tema, eu já ministrei sobre esse tema, mas não nessa direção. E eu quero falar sobre as chaves de Deus da sua vida. Amém? Quem está precisando de uma chave? Chave, às vezes a gente precisa abrir tantas portas e falta chaves, né? Às vezes a gente precisa abrir porta para uma chave, para um relacionamento que seja profícuo, que seja abençoado. Quantas vezes a gente ora a Deus precisando de uma chave para abrir a porta de um relacionamento que vai ser bênção na nossa casa, na nossa família, que vai ser bênção até a 14ª geração, porque Deus, Ele é um Deus geracional, Ele vai sempre abençoar você com foco na tua descendência. Então, quantas vezes a gente está clamando a Deus que nos dê esta chave, para que a gente possa abrir essa porta, para que o relacionamento, o casamento, ele seja abençoado para toda a vida, e na vida dos nossos filhos até a 14ª geração. Quantas vezes, irmã Vasti, nós clamamos a Deus e não temos direção, porque precisamos abrir uma porta na vida financeira. Nós queremos ser o maior dizimista da igreja e falamos, Senhor, nos ajuda, porque eu quero multiplicar o meu dízimo por 4, por 5, por 10, e muitas vezes nós não conhecemos como fazer, e muito menos temos a chave para multiplicar a nossa renda, para que nós possamos ser um abençoador na casa de Deus. Estou falando com alguém aqui hoje?
Se não está falando com você, está falando comigo, porque eu quero ser o maior dizimista desta igreja. Eu já fiz propósito com o Senhor que eu quero que Ele multiplique o meu dízimo pelo menos por 10, porque ainda é pouco. Eu quero te dizer nesta noite, se você está feliz com o que você ganha, Deus manda te dizer que você tem sido egoísta, porque Ele tem muito mais para te dar, porque dando para você, você vai ter a capacidade de ser um abençoador nesta igreja, um abençoador na tua casa, na tua família, onde você colocar a planta dos pés. Deus te levantou para ser muito mais do que você é hoje. Está apenas você crer nesta palavra e acreditar que Deus tem a chave para multiplicar o teu dízimo por 10. Pastor, mas é muito? Não, Deus quer multiplicar o teu rendimento, porque quando Deus multiplicar o teu dízimo, significa que Ele já multiplicou o teu rendimento. Deus está falando com alguém aqui nesta noite? Muitas vezes nós precisamos da chave financeira, precisamos da chave da vida profissional, queremos abrir uma porta de uma oportunidade, queremos uma oportunidade diferenciada, queremos nos destacar, queremos fazer diferente, e muitas vezes não sabemos como abrir aquela porta, a chave não encaixa, porque muitas vezes a chave não encaixa. A chave é um instrumento feito especialmente na mão daquele que conhece, daquele que tem habilidade, é feito não só pelo que tem a destra abençoada, mas por máquinas que aperfeiçoam. Uma chave para encaixar ali, naquela chave ali, naquela fechadura, ela tem que combinar com a fechadura, ela tem que ter os dentes combinando, um para cima, outro para embaixo, ele tem que ter a combinação certa para abrir a porta. Eu quero te dizer nesta noite, Deus manda te dizer, você vem no lugar certo, porque Deus é a combinação certa, você e a presença do Espírito Santo, para abrir as portas da tua vida, da tua casa, as portas da felicidade, as portas da prosperidade, a porta da bênção. Muitas vezes nós queremos ser usado ministerialmente. O Rosenilo, que é a junção da minha ministração, que é a parte que faz aqui concomitantemente, eu só não prego a palavra, mas o Rosenilo ministra através daquele fundo musical que vai tocando no teu espírito e o louvor vai subindo diante de Deus. A semana passada, a última vez que eu ministrei, eu não consegui entregar isso aqui durante o culto, e o Senhor trouxe no meu coração que o Rosenilo não apenas toca o piano, mas ele ministra a presença de Deus que sobe como forma suave diante da presença dele, junto com a palavra de Deus. Se você não foi tocado ainda, levanta a tua mão, porque o Espírito Santo já se faz presente. Aleluia. E às vezes a gente precisa de uma chave apenas para ser feliz. A gente só quer a chave para ter oportunidade de olhar para os filhos crescendo na autoridade, na presença de Deus. Às vezes a gente não quer muita coisa. Deus é testemunha que tudo que nós queremos é principalmente para abençoar a família e a obra dele. Às vezes a gente fala: Deus, eu não quero muito para mim, eu quero ser apenas um abençoador, porque eu vivo com tão pouco, mas eu não posso ser egoísta diante da tua presença, porque eu sei que o Senhor me levantou para ser um abençoador, e eu quero esta chave para abrir uma porta que eu possa abençoar a tua obra, a tua missão, abençoar a minha casa, a minha família e aqueles que estão perto de mim. Talvez Deus começou a falar com você agora, talvez Deus começou a tocar no teu coração agora, talvez Deus já começou a manifestar a glória dele sobre a tua vida neste momento, porque eu sei que tudo que você quer é apenas ser um abençoador, porque nós vivemos com tão pouco, nós gastamos tão pouco para sobreviver. Nós aprendemos a andar na presença de Deus, e aquele que está na presença de Deus, ele não está muito preocupado das coisas materiais, ele está preocupado com a glória de Deus. Tem alguém aqui preocupado com a presença dele? E a primeira chave que Deus manda te entregar, nós lemos aqui. Jesus, ele está ansioso para que as pessoas pudessem saber quem ele era. Jesus era homem como você, e muitas vezes a gente tem a mesma ansiedade, a gente fica querendo que as pessoas saibam quem nós somos, que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados por Deus, que nós somos homens, mulheres, jovens que foram chamados no ventre das nossas mães, e o nosso nome foi escrito na eternidade passada, a nossa história. As pessoas precisam saber quem nós somos, mas nós só vamos conseguir, Deus só vai revelar quem é você, quando você verdadeiramente conseguir entrar na presença dele,
e declarar o que Pedro declarou. Quando algumas pessoas falou assim, o Senhor, as pessoas falam que o Senhor é Isaías, não, que o Senhor é o profeta Joel, Deus, o Elias. Mas Pedro, com muita ousadia, ele chega diante do Senhor, e ele fala: não, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Yeshua Hamashia, o Emanuel, o Senhor é o Deus conosco, o próprio Filho de Deus que está aqui na terra. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou. Note bem que para revelar a palavra de Deus na vida de Jesus, Pedro teve que entrar na profundidade do Espírito e não da alma. Muitas vezes nós queremos falar do Espírito usando a alma, querendo usar o nosso intelecto, o nosso conhecimento. Nós só vamos falar e poder falar da profundidade do Espírito se estivermos vivendo no Espírito. Pedro, nesse momento, ele estava um homem espiritual e não um homem carnal, e ele conseguiu revelar a presença do Espírito Santo, a própria presença de Deus, e ele sentiu a glória de Deus naquele lugar. Ele falou: o Senhor é o Messias. Naquele exato momento Jesus fala: olha, isso que te revelou, Pedro, não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai lá no céu que trouxe isso no teu coração. E eu posso ver aqui que Pedro estava preparado aqui nesse momento para receber e tomar posse de uma bênção, porque quando ele revela quem Cristo é, Jesus, muito obrigado, Diácono Balmeiro. Até mais, Jonas. Até mais, Jonas. Vamos ficar curioso, né? Deixa eu voltar para a mensagem. Estou brincando com medo. Onde é que eu estava mesmo? Fui brincar aqui. E Jesus fala: Pedro, foi Deus que te revelou. Obrigado, Miro. Tá bênção. É só um. Amém. Palmas para o Meirão, palmas para o Meirão. Obrigado, Meiro. Pedro, quem te revelou não foi carne, não foi sangue, foi o meu Pai. E agora eu te digo, Pedro, porque você revelaste quem eu sou, porque você pagou o preço de andar no Espírito, eu vou falar agora quem você é. E Jesus fala: tu não és mais Simão, mas agora tu é Pedro. Tu é fragmento de pedra. Pedro, você é fragmento de rocha agora. E a partir de agora, sobre essa rocha eu vou firmar a minha igreja. E escuta bem, Pedro, aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu, porque as portas do inferno, Pedro, não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus estava dizendo assim: ei, Pedrão, tu agora, porque você pagou o preço de entrar no momento de espiritualidade, para falar das coisas espirituais, e como você abriu o coração para o meu Pai, através do Espírito Santo, falar no teu coração, agora também eu vou revelar quem é você, quem é o teu ministério, quem é a tua chamada. Ei, Deus te trouxe aqui para entregar uma chave do teu ministério aqui nesta noite, uma chave da tua chamada, porque Deus falou assim, Jesus falou para Pedro: Pedro, sobre essa rocha eu vou edificar a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão, e você vai ser instrumento nas mãos de meu Pai, para fazer as coisas que são necessárias. Aqui começava o ministério da igreja, irmãos, e Deus está deixando bem claro que Ele preza pelo ministério. No livro de Paulo, falando aos Efésios, ele diz assim: olha, Deus chamou uns para profetas, outros para evangelistas, outros para serem pastores, outros para ensinarem. Ou seja, Deus chamou e distribuiu os dons da igreja para que a igreja prospere, para que a igreja cresça, para que a igreja evolua. Não importa qual seja a tua chamada, talvez você foi chamado para ser profeta, talvez para ser evangelista, que é aquele que vai mais longe, ou aquele que pastoreia, que cuida de vidas, ou para ensinar, ou você seja a quinta ou a sexta pessoa, que é aquele que foi chamado como eu fui chamado, para abençoar,
abençoar esta grande obra. Ei, Deus está colocando uma chave na tua mão, discernindo qual é a tua chamada, discernindo por que você está aqui hoje, por que o Senhor tem falado ao teu coração. Deus está discernindo hoje aqui, te dando uma chave para exercer o teu ministério, porque Deus vai te dar autoridade para ligar aqui na terra, para ser ligado lá em cima, porque o Deus que você serve é um Deus que honra a tua palavra, e aquilo que você abençoa aqui, Deus fala: meu filho, minha serva está abençoando, está abençoado. Abre as comportas do céu e derrama a bênção sobre a vida desse povo. Ei, queridos, Deus está entregando uma chave diferenciada. Talvez você ainda não entendeu a chamada, não entendeu por que muitas vezes nós convocamos para você ser um líder no EFA, para você liderar pessoas, para você cuidar de pessoas. Muitas vezes você não está entendendo por que Deus trouxe uma chamada para você ensinar o Evangelho, pregar as boas novas. É porque Deus tem um propósito na sua vida, e hoje Ele está entregando uma chave especial aqui, para aqueles que crêem na tua chamada, que foram chamados, convocados não pelo homem, mas foram eleitos na eternidade, para serem sacerdotes de Deus, povo santo, escolhido para ser diferenciado. Tem alguém aqui nesta noite? Recebe, 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 recebe. Tudo começa pelo espiritual. Pastor, eu quero aquela outra chave que vai abrir a porta da espiritualidade, a porta da prosperidade. Ei, se você não entrar pela porta da espiritualidade, as outras demais portas não vão se abrir, porque primeiro vem uma, depois vem outra, é uma sequência. Deus está te dando a primeira oportunidade aqui, de passar pela primeira porta, assumir o teu compromisso diante de Deus, assumir o teu compromisso para ser verdadeiramente aquilo que Deus te chamou e te escolheu no ventre da mamãe. Se você tem dúvida, escreve aí, Salmo 139, verso 14, a partir do 14 até o 17, você vai ver, estudar lá em casa, que quando você nem existia, Deus já tinha te escolhido, já tinha escrito tudo a teu respeito. Queridos, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Quando Pedro revela a Cristo, Cristo revela a Pedro, e na revelação de Pedro, de Jesus para Pedro, ele começa a entender quem ele era na sua chamada, qual que era a sua vocação, por que ele estava ali naquele momento com o próprio Senhor Jesus. Você está aqui hoje sentindo a glória e a presença do Espírito Santo, sabe por quê? Só para Deus dizer: estou te dando a chave do teu ministério, a tua chamada está convocada e está nesse momento confirmada. Ei, se você crê na tua chamada, te prepara, porque essa porta vai te dar a oportunidade de passar em caminhos maravilhosos. Essa porta vai te dar a oportunidade de alcançar vidas que já desistiram da vida, desistiram da família, desistiram dos filhos, vidas que já desistiram dos seus sonhos. Ei, Deus está te dando uma chave aqui, não só para mostrar o que Deus pode fazer com as suas mãos e com você, mas Deus está te dizendo: ei filho, você é meu escolhido para alcançar aquilo que eu mais prezo na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, o bom pastor, ele deixa as 99 para ir atrás de uma ovelha. Deus está te dizendo aqui: eu prezo por vidas, e eu tenho escolhido você para cuidar de vidas, alcançar vidas na tua casa, na tua família, no meio da tua parentela, no meio do teu bairro, nesta cidade. Deus escolheu você, está entregando a chave aqui do teu ministério para iniciar uma nova jornada que vai levar você num patamar especial. Qual é o patamar? É a experiência com o Espírito Santo. Quem quer ter experiência com o Espírito Santo aqui? A chave do ministério, irmãos, isso não tem preço. Irmãos, a terceira chave, hoje não daria para falar de todas as chaves, eu só vou falar de 3. Nós precisamos entender que há caminhos. Quando o apóstolo João, no capítulo 12, verso 14, aliás, Provérbios 12, verso 14, ele diz que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas para Deus são caminhos de morte. Nós precisamos entender que nós precisamos entender os caminhos que nós andamos.
ministrei algumas semanas aqui que muitas vezes nós estamos andando num circuito, nós estamos andando numa caminhada, numa jornada, e às vezes até falando de Jesus, colocando na presença de Jesus, mas muito fora da visão de Jesus, muito fora da presença de Jesus. Às vezes Jesus até está no barco, mas estamos totalmente fora da direção. Aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, Jesus estava ali, mas especialmente para dizer para eles que ele estava fora do circuito. O que é circuito? São lugares, são trajetos que você percorre, e talvez você está trajetando por um circuito, por um lugar, cuja presença de Deus não está ali. Talvez você está passando por um circuito, por um lugar, ou está caminhando numa direção, que talvez você até acha que Deus está ali, mas Deus está em outro lugar. Os discípulos, quando notaram que quem andava com eles era Jesus, mas eles estavam no lugar errado, na hora errada, no momento errado, eles tomaram uma decisão rápida e voltaram para o caminho certo, que era Jerusalém. E muitas vezes nós queremos essa chave, e essa chave ela pode abrir não só portas, mas ela pode também abrir novos círculos de amizade. Ela pode abrir relacionamentos. Muitas vezes, para nós concluir o nosso ministério, para nós concluir, prosperar na nossa vida profissional, financeira, às vezes até na área de família e saúde, nós precisamos conviver e estar num círculo de amizades que possa nos ajudar. Deus sempre levantou pessoas para ajudar pessoas. Jesus esteve aqui no teu ministério e ele tinha mulheres que abençoavam o ministério dele, mulheres que eram bem relacionadas. Ele passou por um fariseu, José de Arimateia, que foi um abençoador na vida dele. E muitas vezes nós queremos fazer tudo sozinho, nós queremos fazer tudo com as nossas mãos, com a força do nosso braço, e às vezes nós precisamos mudar o circuito e entrar em círculos que o Senhor vai nos colocar, círculos de amizade que vão nos levar no meio de pessoas abençoadoras. Para você ser um abençoador, primeiro você tem que ser abençoado. Você nunca vai abençoar ninguém se primeiro você não for abençoado. Notou? Captou? Que você precisa primeiro ser abençoado, para depois você retribuir a bênção. E muitas vezes nós estamos num circuito, numa caminhada, numa jornada, que nos coloca fora de bons relacionamentos, de boas amizades, nos coloca longe dos José de Arimateia, nos coloca longe de pessoas abençoadoras. Mas o Senhor hoje está entregando uma chave aqui, no relacionamento, de relacionamentos profícuos, abençoados, relacionamentos de Deus, relacionamentos que você vai ter oportunidade de falar do amor de Deus, que você vai ter oportunidade de falar das coisas de Deus, relacionamentos que você vai poder ser e demonstrar toda a gratidão. Números capítulo 11, verso 21, a Bíblia diz que Deus, ele ficou muito chateado, ele ficou muito magoado, porque o povo murmurava contra ele. Depois em Números capítulo 14, verso 27, pode colocar na tela, Deus reclama para Moisés que ele já estava fadigado com a murmuração do povo, ele já não suportava mais aquela murmuração. O povo murmurava porque saiu do Egito, o povo murmurava do calor, o povo via a nuvem de Deus acompanhando, direcionando, caía maná do céu, tinha vontade de comer carne, o Senhor mandava codornizes, quando tinha sede, a própria rocha de Maribá, acompanhava, que é Cristo, e eles tocavam na rocha e jorrava a água, mas o povo começou a murmurar, reclamar de Deus. E aí eu vejo assim que quando nós reclamamos das circunstâncias, queridos, nós desagradamos a Deus, e nós não completamos a terceira fase
de uma prosperidade é estar no circuito certo, estar no círculo de relacionamentos certos e estarmos no ciclo certo. Aquele povo no meio do deserto, quando eles recebem a notícia dos 11 espias, dos 12 e dos 10 que trouxeram uma notícia negativa, eles deixam de crer no Senhor, eles deixam de ter fé, porque é impossível agradar a Deus sem fé. E aqueles 10 espias, eles contaminam o coração do povo, e o povo começa a acreditar em 10 homens, e esquece tudo que Deus havia feito, desde que tirou eles do Egito. Ali, naquele momento, se fazia quase um ano que eles tinham saído, rodando ali no deserto, estavam no pé da terra prometida, eles estavam, irmã Credinilce, a ponto, de concluir o ciclo da jornada. Eles estavam ali preparados para concluir o ciclo da caminhada e colocar os pés na terra prometida. Faltava apenas um detalhe para eles tomar posse da vitória, receber a chave da bênção, abrir a porta e entrar na terra prometida. Eles ficaram quase 90 dias ao pé do monte e depois um ano para chegar até na terra prometida, mas eles não entram, porque eles começam a murmurar, eles têm medo dos adversários, eles começam a reclamar da água, da comida, eles começam a reclamar contra Deus, ou seja, ele começa a reclamar das circunstâncias. Irmãos, todas as vezes que nós reclamamos, que nós murmuramos e deixamos de demonstrar gratidão a Deus, o ciclo não fecha. E aí é o grande perigo, porque quando você não fecha um ciclo, você entra em uma espiral. E a chave, irmão William, que você ia receber para entrar na terra prometida, na terra que emana leite e mel, na terra da bênção, na terra para ser abençoado, para virar um abençoador, na terra que você vai ver as tuas gerações serem abençoadas até a 14ª geração dos seus filhos na casa de Deus. Você não fecha o ciclo, porque você não teve gratidão pela água, você não teve gratidão pela comida, você não teve gratidão pelo aquilo que Deus colocou na tua vida, você não foi grato pelo trabalho, você não foi grato pelo aquilo que Deus colocou na tua mão, você não foi grato pela família, e aí você começa a murmurar de tudo. Eu ganho muito mal, essa empresa é ruim, esse patrão não serve, esse funcionário não serve, o governo não presta, a igreja também é ruim, não tem nada bom. Quero te dizer que você está quebrando o fechamento de ciclo da tua vida, porque quando falta gratidão, atitude de gratidão no meu e no teu coração, Deus, Ele se entristece. E a Bíblia diz que Deus fala assim, quer saber uma coisa, Moisés? Estou cansado desse povo murmurar. Esse mesmo povo que murmurou contra mim, manda dizer para eles que eles profetizaram que os filhos, as esposas seriam tomados pelos adversários e todo mundo ia ser morto pelos inimigos. Diz para eles que eles vão caminhar, porque foram 40 dias os espias olhando a terra, então eles vão ficar 40 anos andando em círculo no deserto, e eles serão sepultados um a um no meio desta areia. E diz para eles que os filhos deles de 20 anos para baixo entrarão na terra e tomarão posse da bênção que eram deles, porque eles murmuraram contra mim. O que aconteceu com o povo? Murmurou, reclamou, e na hora de fechar o ciclo, na hora de pôr o pé na bênção, eles murmuram, e Deus fala: agora vocês não vão entrar mais na terra, mas vocês vão ficar rodando em círculo no meio do deserto. Toda vez que nós não discernimos o tempo, nem o momento, toda vez que nós não entendemos o tempo que nós vivemos, e começamos a achar, irmã Maristela, que vivemos só o tempo cromos, que é o tempo do homem, que é o tempo que você dorme, que você levanta, que é o tempo que você quer se alimentar, é o tempo que você quer ir para a academia, é o tempo que você quer um tempo para você e seu cromos. Enquanto você não tiver discernimento do tempo de Deus, que é o tempo, que é o Kairos,
você não vai conseguir converger com a vontade de Deus. E quando nós não entendemos o tempo de Deus, que é o tempo na presença dele, que é o tempo que não para, 1000 anos para Deus, ao mesmo tempo pode ser um dia. O Senhor, para ele tanto faz, mas para nós o tempo de Deus é diferenciado, porque no tempo de Deus, o tempo cromos para, e no tempo de Deus você entra na graça, você entra na bênção, você entra na unção, e a unção quebra o jugo, despedaça o jugo, e coloca você numa, vou usar a palavra êxtase aqui, que é o tempo que você está na presença de Deus, se regozijando na presença do Espírito Santo. E é nesse tempo que você recebe sabedoria do alto, é nesse tempo que você recebe a direção do caminho, é nesse tempo que você é direcionado e capacitado para receber a chave da tua vitória. Mas quando você não discerne o tempo e o momento, você não fecha o ciclo. E aí você começa a viver como o povo que murmurou, numa aspiral, não tem fim, vai, volta, vai e volta. E o povo foi ficando pelo meio do deserto. Quem entrou na terra prometida foi os jovens, as crianças, aqueles que não tinham, na visão dos mais velhos, nenhuma oportunidade, não conseguiriam, seriam mortos, seriam destruídos. Mas Deus falou: aqui, meu filho, não é pela vontade do homem, não é pelos olhos do homem, mas é pela minha palavra. Se você consegue discernir a palavra de Deus, você está vivendo por fé. E é por fé que você fecha o ciclo do deserto. É por fé, meus queridos. Ninguém fecha o ciclo do deserto se não tiver fé. Fé em Deus, que vai capacitar você a vencer todas as adversidades. Fé em Deus, que vai te capacitar para ser o melhor pai, para ser o melhor filho, para ser a melhor mãe, uma melhor esposa. Fé em Deus, que vai te capacitar para você ser o melhor lá naquele negócio, o melhor lá na tua empresa. Fé em Deus, que vai te capacitar a ser o melhor cristão dessa terra, falando e ministrando a palavra de Deus. É pela fé, queridos. É impossível agradar a Deus sem fé. Por isso, aquela geração não entrou, porque ela não venceu o deserto, porque ela não teve fé. Para você receber a chave que rompe as muralhas, para você receber a chave que rompe as muralhas, você precisa entender algo: gratidão. Sem gratidão, você não vai agradar a Deus. Seja grato. Você quer a chave da terra prometida? Você quer a chave da bênção? Você quer a chave da prosperidade? Começa a glorificar a Deus nos pequenos detalhes da tua vida. Olha para a tua vida e começa a glorificar a Deus. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem dado. Porque se você não for grato no pouco, Ele não vai te colocar no muito. Porque a palavra diz: se você não é fiel no pouco, como que Deus te coloca no muito? Seja grato naquilo que Deus te colocou. Faça o nome de Jesus ser glorificado aonde você colocar a planta dos pés. É no meio da adversidade, é no meio do deserto que nós provamos que existe um Deus. Porque no meio do deserto você toma água quando você chora aos pés do Senhor. Quando eles choravam a Deus que estavam com sede, Deus falava: Moisés, toca na rocha de Meribá. É a rocha que é o próprio Cristo que acompanhava eles. Jorrava água e saciava a sede. O Espírito Santo está aqui nesta noite para saciar a tua sede nesta noite, a sua sede da presença.